No último vídeo eu falei sobre como não conhecer a renovação carismática católica, mas nesse vídeo vou fazer justamente o oposto. Se você quer conhecer a renovação carismática de maneira adequada, apropriada, verossímil, eu queria te dar a recomendação sobre o nosso grande marco doutrinal, que é um escopo de 6 documentos, 6 livros, que de 74 até 87 foram escritos, conduzidos, coordenados pelo nosso querido, já falecido, Cardeal Sunes. A partir do primeiro livro, chamado Orientações Teológicas e Pastorais para a Renovação Carismática Católica, ou simplesmente Documento de Malines I. Esse Documento de Malines I é um livro de 1974, fruto de um encontro na Arquidiocese de Bruxelas-Malines, na Bélgica, na Casa Episcopal do Cardeal Sunes, em que ele reuniu diversas lideranças do mundo todo, leigos, sacerdotes, teólogos da renovação carismática, para que pudessem pronunciar, lembra do que eu falei no último vídeo, pensar a si mesmo a partir da teologia, do magistério, da hierarquia, dando uma resposta para a igreja de maneira pastoral, teológica, sobre o que era esse até então novo mover da igreja, então dando as bases teológicas e doutrinárias sobre a renovação carismática. Então o Cardeal Sunes ele reúne em sua casa de 21 a 26 de maio de 1974 esses teólogos, padres e lideranças da renovação para tratar as principais questões, em particular enfrentar com o coração aberto, de maneira honesta, as questões mais polêmicas que até então se discutiam. Os dons, carismas, sobretudo línguas, profecia, cura, libertação e também o dom do repouso, por exemplo, e outras questões. Então, nesse período, o Cardeal Sunes ele reúne essas lideranças e aí começa então a fazer esses debates dessas principais questões. O fruto desse encontro, quando ele termina, gerou um texto que depois foi publicado em um livro que de tão relevante, tão sólido, ele acabou tendo para a renovação um peso de livro, de documento. Então chamou-se aí os Documentos de Malines. Foi tão forte, tão pujante essa primeira escrita, que o Cardeal Sunes ele entrega essa versão ao então Papa Paulo VI. E aí o Papa Paulo VI responde num despacho, portanto algo escrito, oficial, responde ao Cardeal Sunes. É justamente isso que a igreja precisa. E aí ele dá a missão para o Cardeal Sunes. Continue escrevendo e produzindo textos como esses para iluminar a caminhada da renovação carismática. Então, de lá para diante, o Cardeal Sunes ou escreveu sozinho, ou em parceria com outros, ou conduziu textos que vão falar, por exemplo, sobre a relação da renovação carismática com o ecumenismo, a renovação carismática e a promoção humana, a renovação carismática e essa questão da cura, libertação, exorcismos, a sua questão com os psicologismos e também sobre o repouso no espírito. Então é um conjunto de 6 livros produzidos e escritos entre 74 até 87, os chamados Documentos de Malines. E sobre esse Documento de Malines 1, sobretudo para você que quer conhecer, se aprofundar, mergulhar o que é a renovação carismática católica, esse é um excelente começo. Essa versão que eu tenho aqui, veja que o encontro ele foi em 74. Essa versão que eu tenho, ela é do ano de 75, traduzida pelo nosso querido padre Eduardo Doggett, pioneiro que trouxe junto com o padre Harold Hahn a renovação carismática para o Brasil. Nessa obra, alguns dos participantes do encontro são Padre Carlos Aldunati, muitos deles já falecidos, Padre Carlos Aldunati, Padre Salvador Carrilho Aldei. Padre Carlos Aldunati era exorcista, ele chegou a ser diretor espiritual do jovem seminarista, Jorge Mário Bergoglio, o nosso atual Papa Francisco, só para ter uma ideia da monta, da importância desses participantes. Padre Salvador Carrilho Aldei, mexicano, grande biblista, grande promotor da renovação carismática, falecido em 2017, existe no México um instituto bíblico chamado Salvador Carrilho Aldei, levando seu nome. O Ralph Martin, um leigo que já desde a sua juventude, cada um aqui tem um capítulo à parte, mereceria um vídeo à parte. Ralph Martin, ele era um jovem americano
vindo ali quase do ateísmo, mas aí se converteu a partir dos concílios de cristandade, teve a experiência da renovação, do batismo no Espírito Santo, foi secretário pessoal do Cardeal Sunes e o que criou o primeiro instituto de nível internacional da renovação carismática, que era o ICO, né, o Escritório para a Comunicação Internacional da Renovação. Depois ele virou ICRO, depois virou ICRIS e agora é o CARIS. Então veja também a relevância dessa grande liderança. À época, o padre Alberto Marie Moleon, depois veio a ser bispo, né, Dom Alberto de Moleon, padre Killian MacDonald, Heribert Miller, a leiga Verônica O'Brien, muito amiga do Cardeal Sunes, Kevin Renegan, junto com sua esposa, fundou uma comunidade chamada People of Praise, né, pessoas de oração. E dessa comunidade saiu, né, uma carismática que está hoje no Supremo Tribunal americano, né, Suprema Corte Americana também. Então temos uma carismática na Suprema Corte Americana, isso é muito importante. E pós o encontro, a partir do documento que foi escrito, alguns teólogos foram consultados. Cabe destacar, todos esses teólogos leram o livro, subscreveram e não alteraram nada. Tamanha a pujança, a solidez com que o texto foi escrito. Alguns desses teólogos: Yves Conga, Avery Dulles, cardeal de posteriormente, né, americano, Michael Hurley, Walter Casper, René Lauretin e, à época, o jovem padre Joseph Ratzinger. Muito curiosamente, o padre Ratzinger, depois, né, cardeal Ratzinger e posteriormente, naturalmente, Papa Bento XVI, ele esteve presente em praticamente todos os livros, os 6 documentos de Malines. Nesse documento de Malines 1, foi como padre consultor. No documento de Malines 5, que fala sobre renovação e poder das trevas, ele faz o prefácio como cardeal e depois, enquanto Papa, ele acompanhou e se encontrou diversas vezes com a renovação carismática. Esse livro aqui, então, como eu disse, ele trata as principais questões e polêmicas que eram, né, colocadas sobre a renovação e, de maneira muito aberta, busca responder, até porque a congregação à época, né, para a doutrina da fé, o dicastério hoje para a doutrina da fé, ia fazer um pronunciamento sobre a renovação e não ia ser, digamos, de maneira favorável. Cardeal Sunes, sabendo disso, reúne ali apressadamente, pede um tempo ao dicastério e reúne essas lideranças para poderem pensar, refletir e emitir a própria renovação, um pronunciamento sobre a renovação carismática. Isso por si só já é algo inovador, porque dificilmente você vai ter na igreja algum movimento que trate um documento e entregue para a igreja dizendo: olha, é isso aqui que nós somos, nós meditamos, refletimos e aqui está esse documento. Geralmente algo de fora para dentro. Então veja algo, eu diria até excepcional, inovador e realmente uma graça, uma obra do Espírito, e que depois ali foi chancelada pelo Santo Padre e todos os santos padres, depois ali após o Papa Paulo VI. Algumas das questões que essa obra trata. Primeiramente, ela vai marcar a base para dizer que a renovação carismática ela é católica, ou seja, ela prova a catolicidade desse movimento dentro da igreja, porque também pesava uma pecha de que era o protestantismo na igreja católica, o pentecostalismo na igreja católica, e vai dizer não, as bases e a raiz da renovação carismática é genuinamente católica. Então isso derruba de uma vez por todas de que a renovação carismática ela vem do protestantismo, ela vem do pentecostalismo, que de alguma forma se catolicizou. Longe disso, embora tenhamos todo um tratado de diálogo ecumênico com os nossos irmãos esperados, a renovação carismática católica ela traz suas raízes não no pentecostalismo protestante, mas ela traz suas raízes genuinamente católica, desde a fundação da igreja em Pentecostes, e toda a sua doutrina, toda a sua teologia, toda a sua pneumatologia, a renovação carismática ela é genuinamente católica. Então aqui ele trata já no primeiro capítulo, nascimento e desenvolvimento da renovação carismática. Depois trata ali do contexto eclesial em que a renovação carismática nascia, né, do seu papel ali, fruto da renovação conciliar, portanto o Concílio Vaticano II conclui-se, termina em 65 e já em 67
surge, né, em Duquesne, em fevereiro de 67, a renovação carismática. Então esse documento de Malines compreende de que ele é um fruto direto da doutrina conciliar do Concílio Vaticano II, trata aqui do papel do Espírito Santo na renovação carismática. Também dirime ali algumas questões, por exemplo, de que o modo de viver a fé carismática, né, na renovação é individualista, é elitista ou é alienada, que eram algumas coisas também que pesavam sobre a renovação, de que não se preocupava com o social, com a questão temporal, com a promoção humana. Então, ao passo que o documento ele compreende esse tipo de risco, ele também vai dando bases de que a experiência de Deus naturalmente nos leva à experiência também da promoção humana. Isso vai ficar ainda mais latente e explícito no documento de Malines II, em que o cardeal Soanes escreve à época com o Dom Helder Câmara, e justamente traz o título, Renovação no Espírito e Serviço ao Homem. Depois eu faço um vídeo somente sobre esse livro. Também vai seguir o documento de Malines I, falando que o fundamento teológico da renovação carismática ele é essencialmente trinitário. Isso pode parecer até um pouco pueril hoje, mas à época era uma questão muito importante a se colocar, porque dada a relevância, né, o destaque que a renovação faz aos dons do Espírito, aos carismas e à pessoa do Espírito Santo, alguns dizia-se que poderia ali haver um risco de criar uma igreja fora da igreja, né, uma coisa sectária, partidária, como uma espécie de igreja do Espírito Santo, relegando as pessoas do Pai e do Filho. Então esse documento ele tira esse temor, reforça as bases católicas, como disse, e a base trinitária da renovação carismática. Então, já que no terceiro ponto, fundamentos teológicos da renovação carismática, a vida intratrinitária e a experiência cristã. E aí o texto vai avançando, fala da renovação e a cristologia, renovação e o Espírito Santo, renovação e a pessoa do Pai, a igreja e o Espírito Santo, fala da estrutura carismática da igreja, isso é muito importante, de que a igreja ela nasce carismática, portanto a renovação carismática não traz nada de novo à igreja que ela já não tenha, por isso que não é uma inovação carismática, mas é uma renovação, ou seja, dentro da renovação carismática há esse resgate de toda a experiência mística, orante, espiritual, bimilenar da Igreja Católica, dos padres do deserto, da experiência dos monges, a experiência contemplativa, a experiência de oração mais efusiva, a experiência de missão, missionariedade. Diz também que os dons e carismas do Espírito já estavam presentes em toda a igreja, desde o seu nascimento, e que ao longo da história da igreja tivemos ali momentos de hiato. Então a renovação carismática ela quer resgatar, relembrar, né, retrazer, vamos usar aqui um neologismo, né, trazer de volta essa experiência do batismo, do sacramento do batismo, à experiência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, para a igreja primitiva, ser batizado, tornar-se cristão, já era no Espírito Santo. Isto é, ao receber o sacramento do batismo, ao fazer-se cristão, o normal da vida cristã já era também haver a manifestação dos dons e carismas. Vamos dizer, o anormal era que não houvesse isso. Essa questão vai ficar ainda mais presente e latente em outro livro, e depois eu posso falar também aqui para vocês, que é Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo, em que o padre George Montague e o Killian MacDonald eles vão associar ainda mais, olha só, é um livro de fôlego, vão relacionar ainda mais a experiência do batismo no Espírito Santo, carismas, manifestação dos dons, na experiência bíblica e na experiência patrística. Aqui nesse livreto está isso ainda bem latente, ainda bem embrionário, mas já faz essa correlação de que o sacramento do batismo ele vem com a experiência da manifestação de dons e carismas. Vale também fazer essa fala sobre o dom de línguas, dom do repouso, dom de curas, milagres, a inserção pastoral da renovação carismática na igreja. Tem uma sessão também dedicada à questão terminologia,
desde o seu começo, a renovação carismática, ela tem uma preocupação muito forte com a questão da nomenclatura, da terminologia, vamos dizer, uma espécie de filosofia da linguagem. Se é dom, se é carisma, pastor, ministério, se é movimento, corrente de graça, então isso está sempre presente. Aqui, por exemplo, logo no nascedouro da renovação, ela ganhou alguns nomes: renovação no espírito, renovação espiritual, libertação no espírito. E o termo, o nome que acabou pegando mesmo foi renovação carismática católica. Uma outra coisa também que o documento ele traz um alerta, e já que esse documento é de 74, veja bem, fala sobre a expressão batismo no Espírito Santo. O documento ele compreende que a expressão batismo no Espírito Santo pode gerar alguma dubiedade ou confusão com o sacramento do batismo. Ao mesmo tempo, ele reconhece de que não há uma expressão melhor para designar essa experiência, né, com os dons, com os carismas, com o Espírito Santo. E aí faz então o adendo de que os líderes da renovação, os sacerdotes, as lideranças, os leigos, os formadores, atenção formadores, vão saber formar o povo de Deus para uma correta diferenciação, a fim de não confundir o sacramento do batismo com a experiência do batismo no Espírito Santo. Veja que curioso, já em 74, o documento ele compreende uma possível confusão, mas também entende que não há uma nomenclatura alternativa melhor e que isso, com uma correta formação, o povo de Deus poderá compreender. E o belo de tudo, que a divina providência, décadas depois, nós ouvimos dos lábios do próprio Santo Padre, o Papa Francisco, no encontro com a renovação, sobretudo com os sacerdotes, ele dizer para aqueles padres que nas suas paróquias promovessem seminários de vida no Espírito Santo e fossem promotores do batismo no Espírito Santo. Literalmente, nós vemos o Sumo Pontífice falando para a igreja e como igreja a expressão batismo no Espírito Santo. Esse livro ele é um tesouro, é uma preciosidade para a igreja e para a renovação, e diria que é o grande ponto de partida, mas também de voltar a ele, de revisitar como consulta, para que possamos conhecer mais, melhor e em profundidade a renovação carismática católica. Me conta o que você achou, deixa aqui o seu like, curte, comenta, compartilha e me fala se você já leu e já conhecia esse livro e a história desse encontro de Malines. Grande abraço, Deus abençoe.